prova, porque a questão vai dizer, ó, pelo calendário, pelo Programa Nacional de Imunização ou pela Sociedade Brasileira de Pediatria. São calendários igualmente válidos. Então, vamos lá. Quando nasce, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto o Programa Nacional de Imunização orientam fazer a BCG, que é a vacina para prevenção de formas graves da tuberculose, e a hepatite B. Então, todo mundo vai fazer as duas vacinas. Aqui eu só vou frisar que enquanto a hepatite B não tem limite de peso, então todo mundo pode fazer a vacina da hepatite B, independente do peso que nasce. A BCG, a criança só pode fazer acima de 2 quilos. Então, por exemplo, um prematuro que nasce com 1,8 kg, ele vai fazer a hepatite B, mas ele só vai fazer a BCG quando ele atingir o peso de 2 quilos. Depois, com 2 meses, aí começam as diferenças entre os calendários. Por exemplo, a rotavírus, que tem tanto no Programa Nacional de Imunização quanto na Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui a gente tem a monovalente e aqui a gente tem a pentavalente. Então, já começa aí alguma diferença. Tem a vacina pneumocócica, que no PNI é a 10 valente, mas na Sociedade Brasileira de Pediatria a orientação é para fazer a 13 valente. E já a pentavalente e a poliomielite, que no Programa Nacional de Imunização são separadas, eu vou fazer a penta e vou fazer a polio. E também essa DTP é de células inteiras, a pertussis. Quando eu vou para a Sociedade Brasileira de Pediatria, a orientação é fazer a extracelular. E o que é essa vacina? Essa vacina é a penta com a poliomielite, com a VIP, que é do vírus inativo, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, formando a hexavalente, mas é acelular, porque a DTP é de forma acelular. Com 3 meses, a orientação é fazer a meningo C, mas a Sociedade Brasileira acrescenta a ACWY e a meningo B. Com 4 meses, a gente repete as vacinas de 2 meses. Então, aqui a mesma orientação de fazer a hexaacelular pneumo 13 pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Com 5 meses, repete a meningo C e também na SBP a ACWY e a meningo B. Com 6 meses, tem algumas diferenças, porque a gente vai fazer a penta pelo PNI, vai fazer a polio e no momento de sazonalidade, a gente vai fazer a influenza nas crianças de 6 meses, sendo que para a Sociedade Brasileira de Pediatria, vai fazer a hexaacelular e vai fazer a pneumo 13. Com 6 meses, a gente não vai fazer a pneumo 10 valente, que fez com 2 e com 4 meses, mas essa pneumo 13 continua na SBP. E vai também fazer a influenza em momentos de sazonalidade. Como é a primovacinação da gripe, a primeira vez que essa criança vai ser imunizada para a gripe, ela vai tomar 2 doses. Ela vai fazer com 6 meses e com 7 meses. Todo ano, com as campanhas, aí ela vai fazer só 1 dose. Mas no momento que ela está sendo vacinada pela primeira vez, ela vai tomar com 6 meses e com 7 meses. Tá um gap aí, um intervalo sem vacinas, e aí chega 9 meses e a gente faz a febre amarela, tanto pelo PNI, quanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Com 1 ano, com 12 meses, aí volta as vacinas, a gente tem pelo PNI a tríplice viral, que vai proteger para sarampo, cachumba e rubéola. O reforço da pneumo 10 valente e a meningo C também um reforço. Pela SBP, a gente vai fazer a tríplice viral, a varicela, que é a catapora, já pode fazer hepatite A e vai fazer reforço de meningo ACWY, pneumo 13 valente e meningo B. Pula para 15 meses, quando a gente vai ter no PNI a DTP, novamente, a polio, hepatite A e a tetraviral. Aqui eu tenho que frisar 2 coisas. Essa polio aqui é a forma oral, é a VOP. E a criança só pode fazer a VOP se ela tiver feito as 3 doses de VIP. Então, o esquema é, eu vou fazer VIP com 2, com 4 e com 6. E após o primeiro ano, quando eu for fazer a vacinação de pólio, aí eu acrescento a VOP, sua forma oral. Na Sociedade Brasileira de Pediatria, eu vou fazer a penta, a celular, que é a DTP, o hemófilo e a VIP, e vou fazer a tríplice viral mais a varicela, certo? Essa vacinação ela pode ser feita entre 15 meses e 48 meses pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, aqui já tem outra diferença, porque
para a sociedade brasileira, a criança faz 2 doses de varicela. Faz com 1 ano e faz com 15 meses. Mas, pelo PNI, ela só faz apenas 1 dose de varicela. Com 18 meses, a gente não tem vacinação pelo Ministério da Saúde, mas pela SBP, a gente tem uma vacina de hepatite A, a 2ª dose de hepatite A, que fez com o ano. Então, outra diferença entre os calendários. Hepatite A também, pelo PNI, é 1 dose, mas pela SBP são 2 doses. Com 4 anos, a gente vai fazer novamente a DTP, a polio também em forma oral, a VOP, e o reforço da febre amarela. Para a SBP, a gente vai fazer também febre amarela, DTP acelular novamente, a vacina de pólio, que também é a VOP, e outro reforço da meningo ACWY, se possível. Já meninas e meninos de 9 a 14 anos vão fazer HPV pelos 2 calendários e de 11 a 14 anos a meningo ACWY também pelos 2 calendários. A gente também precisa lembrar de classificar as vacinas segundo o tipo de antígeno que ela tem. Então, a gente tem vacinas de agente vivo atenuado, que são a BCG, a vacina de pólio, a VOP, o sarampo, cachumba e rubéola, a tríplice viral, a febre amarela, a vacina de varicela, a vacina de rotavírus e de febre tifoide, que é de forma oral. Então, essas vacinas são de vírus de agente vivo atenuado. Já as vacinas de agente inativado, é a vacina de pólio VIP, que é a forma intramuscular, a pertussis, a vacina de hepatite a vacina de raiva e a vacina de Covid pelo Butantan. Já fracionadas de base proteica, que é aquela subunidade do antígeno, a gente tem a hepatite B, os toxoides tetânicos e diftéricos, a vacina de influenza, a da pertussis acelular e da HPV. E daqui a gente tira aquele conceito popular que diz que a vacina de gripe causa gripe. Não tem como isso acontecer, por quê? O que está aqui, o agente, ele não está na sua forma viva atenuada. Já o tipo de antígeno fracionado mais de base polissacarídica, a gente tem o hemófilo, o pneumo e a vacina meningocócica e de vetor viral recombinante, o Covid pela AstraZeneca. Outro conceito importante é sobre adiamento vacinal, contraindicação de vacina. É muito polêmico esse assunto. Vamos lá. Se eu tenho um corticoide em dose plena, imunossupressora, e essa criança está fazendo essa medicação há muito tempo, a gente precisa sim adiar a vacinação, principalmente quando eu estou diante de antígenos na sua fase viva atenuada. Uma criança com febre, ela é contraindicada a vacinar? Se ela está em vigência de uma doença aguda, que está com febre, a gente pode sim adiar essa vacina no momento da intercorrência, principalmente temperaturas acima de 37,8, e depois que essa criança melhorar, a gente vai indicar e vai reforçar a necessidade da vacina. Já crianças expostas ao HIV até os 18 meses faz o calendário vacinal normal, a não ser que o diagnóstico de exposição, ou seja, essa criança foi diagnosticada com HIV, aconteça antes dessa idade de 18 meses. Mas até então, se a criança foi exposta sem um diagnóstico final, formal do HIV, ela vai receber as vacinações usuais para a idade. Outra questão importante é sobre crianças prematuras. Que vacinação ela vai fazer? Então, a vacinação de crianças prematuras vai seguir o calendário cronológico. A gente lembra que o prematuro ele tem uma idade corrigida e uma idade cronológica. Então, por exemplo, uma criança que nasceu com 32 semanas. Aqui, eu vou colocar aqui pra gente lembrar. 32 semanas. E a gente agora tá com 2 meses que se passaram do nascimento. Passaram-se 2 meses. Essa idade corrigida, ela é feita considerando que a criança nasceria com 40 semanas. Então, 2 meses é igual a 8 semanas. Então, se uma criança nasceu com 32 semanas há 2 meses, hoje seria 40 semanas. Então, ela estaria nascendo. Então,
essa é a idade corrigida, mas a idade cronológica será 2 meses. A vacinação de prematuros vai seguir sempre a idade cronológica. Então, mesmo que a gente considere que ela acabou de nascer pela idade corrigida, ela vai fazer as vacinas de 2 meses. Se ela estiver internada em UTI, aí a gente vai precisar cadastrar e fazer essas vacinas um pouco diferentes, mas ela tem indicação de fazer as vacinas de 2 meses. Outra questão importante é lembrar de sangue e hemoderivados. Por quê? Se eu recebo concentrado de hemácia, sangue total, plasma ou imunoglobulina, eu tenho que mudar o meu calendário vacinal. Então, a criança que recebeu concentrado de hemácias, a gente pede para adiar a vacinação em 5 meses. Já o sangue total, 6 meses. Plasma ou plaqueta de 7 meses e a imunoglobulina de 8 a 11 meses. Mas por que a gente vai fazer isso? Então, vamos supor que eu recebi um sangue de uma pessoa que tem anticorpos contra aquele antígeno que eu estou recebendo de forma vacinal. Então, é por isso que a gente tem que adiar essa vacina de acordo com o tipo de sangue e hemoderivados que essa criança recebeu. Amamentação e vacinas também é outro tema que surge muito nas provas. A gente tem que lembrar que a maioria das vacinas não são contraindicadas na amamentação, com exceção da febre amarela. Então, a mulher que está amamentando, ela pode tomar tríplice viral, pode tomar influenza, pode tomar covid, pode tomar a maioria das vacinas, com exceção da febre amarela, porque para esse tipo de vacina, que inclusive é de agente de antígeno vivo atenuado, a gente precisa aguardar um pouco para poder vacinar essa genitora, e caso ela vacine enquanto está amamentando, a gente tem que esperar um pouco, tem que contraindicar um pouco a amamentação para liberar depois de um certo período de tempo. Então agora a gente vai começar com as questões do Revalida. Vamos lá. Vamos lá agora, começando com as questões, essa é de 2022, e eu tenho uma menina de 11 meses que vai à consulta de pueri, e a mãe questionou como deve seguir a vacinação, porque com 8 meses ela fez uma dose da vacina porque teve um contato com caso suspeito da doença. Infelizmente, a gente ainda pode se deparar com esses casos de casos suspeitos de sarampo, pela taxa de vacinação da população. Então, não é uma taxa que está alta, então pode acontecer sim, caso suspeito da doença, a gente precisa intervir de forma epidemiológica. Como seria o esquema da vacina de sarampo pelo Ministério da Saúde? A gente vai fazer uma dose da sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral, a gente faz com 12 meses e faz com 15 meses. Caso a criança receba uma vacina porque teve contato suspeito da doença, principalmente se foi antes dos 12 meses de idade, essa vacina não será contabilizada para fins de caderneta vacinal da criança. Então, ela pode tomar 2, 3, 4, a gente não quer esse cenário, mas caso isso aconteça, que ela tome antes dos 12 meses, por causa de caso suspeito da doença, a gente vai continuar precisando fazer a vacina, a tríplice viral, com 12 meses e 15 meses. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a dose da tríplice viral com 12 meses e vai fazer também com 15 meses. Mas nos 15 meses, a gente vai juntar a tríplice viral com a dose da catapora, fazendo a tetraviral. Então, essa criança vai fazer a tríplice com 12 meses e com 15 meses vai fazer a vacina tetraviral. Então, resposta, letra A. Já essa outra questão do Revalida, também de 2022, a gente tem um lactente de 12 meses, que ele foi levado pela mãe, porque no exame físico a gente não identificou a cicatriz da BCG. E foi conferido no cartão vacinal e constatado que ele tinha feito a vacina com 20 dias de vida, ou seja, quando ele nasceu. Então, como é a evolução dessa vacina BCG? A gente vai fazer a vacinação e, normalmente, a gente tem um nódulo que evolui para uma crosta, que evolui para uma úlcera. E, no máximo, isso aí vai medir 10 milímetros. O que pode acontecer também é nós evidenciarmos no exame físico uma linfadenopatia ipsilateral ao local da vacina, que também não é grande, não vai exceder esse tamanho. Isso é evolução natural
da vacina. Porém, 5% das crianças podem não fazer a cicatriz. Então, não vão passar pelo nódulo, a croste, a úlcera, ou até mesmo não vão ter nenhuma dessas fases e não ter cicatriz. Nesse caso, se eu não faço cicatriz, se eu não tenho cicatriz, eu não preciso revacinar. 95% das crianças terão a cicatriz, mas naqueles que não têm, e eu sei que eu fiz a vacina, está confirmado, constatado que tem a vacina, eu não preciso revacinar. Então, aqui a resposta é, eu vou orientar essa mãe e eu não vou não vou revacinar essa criança. Em 2022, no Revalida, uma criança de 18 meses de idade foi à consulta médica e o médico observou que as vacinas que a criança deveria ter recebido aos 15 meses estão em atraso, mas recebeu todas as vacinas antes disso, recomendadas pelo Ministério da Saúde. Então, aqui a gente já sabe que o guia, aqui o calendário guia, é o do Ministério da Saúde. Então, quais seriam as vacinas recomendadas para essa criança? Aos 18 meses, que não fez as vacinas com 15. Então, a gente tem que lembrar as vacinas que são realizadas com 15 meses para a criança. Se você não souber ter certeza quais são as vacinas com 15 meses, a gente pode fazer por eliminação. Então, por exemplo, na letra B e na letra C, fala do reforço da pneumo e do reforço da meningo. E a gente tem, pelo calendário do PNI, que essas vacinas, tanto reforço e pneumo, quanto reforço de meningo, são feitas com 12 meses. Então, aqui, gira em torno se a gente vai fazer a tríplice viral juntamente com a tetraviral, ou se a gente vai fazer a segunda dose da tríplice viral com a varicela. Eu vou fazer um adendo aqui muito importante. Muitas vezes as questões, eles podem confundir um pouco esse termo tetraviral, tríplice viral e varicela. Então, qual é a problemática? Com 12 meses, a gente vai fazer a tríplice viral. Certo? Mas com 15 meses, duas portas podem acontecer, né? Duas ocasiões podem apresentar pra gente. A gente pode fazer a tríplice viral mais a catapora, ou pode fazer a tetraviral, que é a tríplice viral com catapora. Certo? Mas assim, eu posso fazer uma vacina que tenha os 4 vírus, ou eu posso fazer 2 vacinas, uma com 3 e outra catapora. É só ter cuidado com os termos que a questão está utilizando. E aqui é um exemplo disso. Por exemplo, na letra A, ela fala de repetir a tríplice viral juntamente com a tetraviral. Então, qual é o sentido de eu fazer sarampo, cachumba e rubéola, né, a tríplice viral, e também fazer sarampo, cachumba e rubéola e catapora? Eu estaria vacinando a criança duplamente para sarampo, cachumba e rubéola. Já na letra D, ele fala de fazer a segunda dose da tríplice viral mais a vacina da varicela. Então, a resposta aqui é a letra D. Em 2021, no Revalida, um lactente com 6 meses de idade está sendo atendido no PSF, em pericultura, e a médica identifica o registro do cartão apenas a vacina da influenza que foi feita na rede particular de imunização. As demais vacinas a serem administradas até o 5º mês estavam todas registradas pela caderneta e, nesse caso, quais seriam as vacinas recomendadas. Então, vamos lembrar quais são as vacinas recomendadas com 6 meses. Certo? A gente vai fazer rotavírus, a gente não faz mais, a gente faz com 2 e com 4 pelo Programa Nacional de Imunização. Então, aqui vai entrar a DTP, mais hemófilo, mais hepatite, que é a penta. Vai entrar a VIP, que é a polio, e a influenza. A gente não faz pelo PNI reforço agora de pneumo. Não faz. A pneumo vai fazer com 2, com 4 e depois com 1 ano. Então, qual é a alternativa que contempla essa resposta? Letra A, eu vou fazer a penta e a VIP, que é a vacina inativada para polio. Mas por que as outras alternativas estão incorretas? Na letra B, aqui a gente tem a pneumo 10 e nos últimos anos, o Programa Nacional de Imunização tirou esse reforço com 6 meses. Na letra C, ele coloca a pneumo 10 e o rotavírus. E pelo PNI, o rotavírus monovalente é feito com 2 meses e com 4 meses. E letra D, fala de pentavalente, VIP e pneumo 10, que a gente não vai fazer a pneumo 10 nem a vacina indicada aqui. Outra
tópico bastante importante é a idade que a criança pode fazer rotavírus. Por quê? Se a criança não tivesse realizado rotavírus, a segunda dose da rotavírus, por exemplo, ela estando com 6 meses, ela poderia fazer. Porém, como aqui deixa muito claro que fez as vacinas anteriores, até 5 meses está tudo certo, então a gente vai partir da premissa que está tudo ok. A vacina de rotavírus, ela tem um tempo máximo para ser realizada. Então, uma vacina a de 2 meses, a gente vai fazer no máximo até 3 meses e 15 dias, e a vacinação de 4 meses, a vacina de rotavírus, a gente vai fazer no máximo até 7 meses e 29 dias. Então, pode acontecer de uma criança com 6 meses não ter feito a segunda dose de rotavírus, e tá tudo bem, a gente vai fazer essa segunda dose porque tem até 7 meses e 29 dias. 2020 no Revalida, eu tenho um lactente de 10 meses que foi à unidade básica de saúde e tem, a mãe demonstra preocupação pelo contato da filha com o tio, que no dia anterior chegou de viagem do exterior com sintomas respiratórios e manchas no corpo. Ela procurou atendimento no pronto-socorro e foi diagnosticado caso suspeito de sarampo. Qual é a conduta? Nesse caso, né, eu tenho uma criança que tem um contato com caso suspeito de sarampo. Lembrando que essa vacinação, sarampo, cachumba e rubéola, a gente só faz com 12 meses. Então, ela com 10 meses não tem ainda a vacinação. Então, a gente precisa bloquear para que essa criança não tenha a doença, porque ela não fez a vacina ainda e ela teve contato com alguém doente. Nesses casos, a gente vai fazer uma vacina de bloqueio, né? A gente vai fazer a vacina tríplice viral, agora, até no máximo 72 horas que teve contato. Porém, essa vacina não é contada em termos de calendário vacinal. Com 12 meses, ela precisa repetir, fazer a vacina, né? Fazer a vacina que está prevista para a idade dela. Então, resposta aqui, letra D. Fazer a tetraviral em até 72 horas após o contato com o suspeito, sendo essa dose 0, e seguir a vacinação habitual dos 12 meses. Ô, Suzana, mas por que aqui não foi tríplice viral? Não é um caso suspeito de sarampo, né? Porque eu não coloquei a tríplice viral. Poderia muito bem. Agora, a questão só colocou tetraviral como alternativa. Então, a gente vai colocar a tetraviral aqui também, porque tem o sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Mas pode ser sim a tríplice sem problemas. 2020 revalida, uma menina de 13 anos, ela comparece à unidade básica de saúde para consulta de rotina, e que bom que essa criança foi. Nós sabemos que os adolescentes, eles demoram um pouco para irem em consultas de rotina, e a importância dessa consulta de orientação é muito grande. A paciente tem um irmão de 11 anos e no exame físico não tem nenhuma alteração digna de nota. E no cartão de vacinação, o adolescente não havia sido vacinada contra o HPV. E aí o que é que a gente vai orientar sobre essa vacina? Pelo Ministério da Saúde, crianças entre 9 e 14 anos precisam fazer a vacina do HPV, meninas e meninos. Então, tanto essa criança de 13 anos quanto o adolescente, irmão de 11, precisam fazer a vacina. Então, aqui a resposta, letra C. Eu vou orientar a vacinação tanto do adolescente quanto do irmão. Uma mãe levou o filho com 2 anos de idade para consulta na unidade básica de saúde, relatando que a criança apresenta febre não aferida e lesões vésico-pústulo-crostosas em tronco há 2 dias. Segundo o Programa Nacional de Imunização, o calendário de vacinação esteve completo somente até 6 meses de idade, pois a mãe deixou de vacinar a criança, passou a trabalhar em turno integral e não levou para a unidade básica de saúde. Então, é uma criança que, depois dos 6 anos, não recebeu nenhuma outra vacina. E depois dos 6 meses, não recebeu nenhuma vacina. E depois dos 6 meses, quais são as vacinas que a gente tem? A gente tem febre amarela, com 9 meses, e a gente tem com 1 ano uma carga vacinal muito grande, porque a gente tem a tríplice viral, a gente tem a de poliomielite, o reforço, a gente tem reforço de pneumo, reforço de meningo, depois com 15 meses a gente tem a tríplice e a catapora, que é a tetraviral. Então, é uma criança que está descoberta para todas essas doenças. E quando a gente vê que é febre, com lesões vésico-pústulos crostosas, a gente tem que pensar nessa variabilidade de alterações cutâneas. A gente tem que lembrar de catapora, de varicela. E a pergunta é,
quais são as vacinas que preveniriam a atual doença e qual a idade de administração. Então, que vacina vai proteger contra a catapora? A vacina de catapora, que pelo Ministério da Saúde a gente vai fazer essa vacina com 15 meses. A gente vai fazer a tríplice viral mais a catapora ou vai fazer a tetra viral que tem a tríplice e catapora. E qual é a resposta aqui? Eu vou fazer a vacina que preveniria a doença é a tetraviral e o momento que eu vou dar é com 15 meses. Então aqui, alternativa letra B. 2017, eu tenho uma criança de 2 anos de idade, que é a Isda, e vai à unidade básica de saúde e está buscando orientações quanto à atualização da caderneta de vacina. A filha foi imunizada contra a febre amarela aos 6 meses de idade, porque teve um surto na doença em sua cidade, mas não recebeu nenhuma outra dose da vacina desde então. A família continua morando em área de risco para a febre amarela, e qual seria a conduta, o que é mais correto indicar para essa criança? Então, vamos lá. A vacina da febre amarela, a gente tem uma dose com 9 meses e uma dose com 4 anos. Nas crianças que fazem a dose com 6 meses, a partir de 6 meses, porque antes a gente não pode vacinar, por ocasião de surto da febre amarela, a gente não vai contar essa vacina como vacina de calendário vacinal. Então, mesmo que ela tenha tomado essa vacina com 6 meses, ela precisa tomar com 9 meses e depois com 4 anos. A questão é que eu tenho criança com 2 anos, então criança de menos de 5 anos. Então, se ela não foi vacinada, em teoria e prática para a febre amarela, ela recebeu só uma dose durante o episódio de surto, ela precisa fazer a dose da febre amarela e depois de um intervalo mínimo de 30 dias, repetir. Mas no caso ela não precisa fazer isso agora porque ela vai fazer com 4 anos. Então a gente poderia orientar, fazer a dose da febre amarela e depois, com 4 anos, ela repete esse esquema, essa dose da vacina. A questão é que essa questão do Revalida foi em 2017. E em 2016, 2017, o Brasil teve um dos maiores surtos de febre amarela. Então, a conduta para essa vacinação era um pouco diferente do que fazer com 9 meses e depois com 4 anos. Então, vamos agora para as alternativas. Na alternativa A, é fazer uma dose de reforço somente aos 4 anos de idade. E a gente vê que o esquema vacinal é fazer com 9 e 4 anos. Na letra B, uma dose de reforço aos 10 anos de idade, apenas essa dose, e antes disso a gente precisa vacinar. Letra C, uma dose da vacina hoje e uma segunda dose em 30 dias, isso aí seria para aquela criança acima dos 4 anos, ou seja, abaixo dos 5 anos. A gente poderia fazer uma dose e depois de 30 dias revacinar. E na letra D, uma dose da vacina hoje e uma dose de reforço aos 4 anos de idade. Essa aqui é a conduta aceita pelo Ministério da Saúde hoje. Porém, essa questão foi anulada. Em 2015, no Revalida, eu tenho uma mãe e o recém-nascido que vão à unidade básica de saúde buscando orientações para a prevenção da febre amarela e viajarão para uma área endêmica da doença no mês seguinte. Então, a primeira diferenciação aqui é a gente ver o ano da questão, que foi 2015. A gente, hoje, pelo Ministério da Saúde, pelo PNI 2023, as crianças fazem dose de febre amarela com 9 meses e com 4 anos. Essa vacina é formalmente contraindicada em crianças abaixo de 6 meses e também indicadas em mulheres amamentando. É uma das poucas vacinas que a gente precisa ter cuidado quando a mulher está amamentando, porque esse vírus, que é vírus atenuado, está vivo, vai passar pelo leite materno. Então, essa mãe quer orientações sobre a imunização dela, porque ela vai para uma região endêmica, então ela precisa ser vacinada. O ideal era você conversar ela não viajar, porque ela está com recém-nascido. Porém, como a gente não pode decidir isso em relação a ela, a gente vai orientar em relação à vacinação. Então, o que é que a gente vai fazer? Se essa mãe vacinar para a febre amarela, a gente vai precisar contraindicar o aleitamento materno por 10 a 14 dias. É uma contraindicação momentânea, depois essa mãe volta a amamentar. Esse recém-nascido não pode receber a vacina. A vacina é contraindicada em crianças abaixo de 6 meses. Então, vamos agora para as alternativas. Na letra A, a mãe e o recém-nascido deverão ser vacinados. E aqui a gente já tem o primeiro erro, que a gente não vai vacinar esse recém-nascido. Na letra B,
a mãe deverá ser vacinada antes de viajar e a amamentação suspensa temporariamente por 14 dias. Ok. Na letra C, a mãe deverá ser vacinada com no mínimo 5 dias de antecedência em relação à viagem e a amamentação deverá ser suspensa por 8 dias. A gente aqui tem dois erros, que o tempo mínimo costuma ser 10 dias antes de viajar e suspensa por de 10 a 14 dias. E letra D, a vacina é constituída de fragmentos de vírus mortos. Então, ele está vivo atenuado, ele não está morto. Não havendo contraindicações à aplicação no recém-nascido e na puérpera. Então, aqui a gente tem um erro porque o vírus está vivo atenuado. Alternativa, letra B. Em 2015, no Revalida, eu tenho 2 irmãos, eu tenho aqui um com 10, essa idade é importante para a gente entender um pouquinho o que a questão quer, e outro com 17 anos. Eles tiveram história de estarem praticando ciclismo radical, criança de 10 anos, no parque da cidade, e eles se acidentaram, caíram no chão. Eu tenho um irmão mais novo que tinha ferimentos corto-contusos profundos no membro superior e inferior, contaminado por terra e fez até sutura. E lá, já o irmão mais velho tinha escoriações em ambos os membros superiores, necessário apenas de limpeza e curativo para proteção. Os pais foram questionados sobre a situação vacinal contra o tétano e informaram que seus filhos haviam recebido a última dose da vacina aos 6 anos de idade. Então, essa criança de 10 anos fez a vacina com 6 anos e esse aqui de 17 anos também. Qual seria o intervalo, né, o que é certo sobre a imunização contra tétano? O tétano que está no DTP, ou seja, na vacina da pentavalente, a gente vai fazer com 2, com 4 e com 6 meses. Depois, a gente vai ter reforço com 15 meses, a DTP. E depois, essa criança com 4 a 6 anos também vai fazer o reforço da imunização. Então, essa é a imunização contra o tétano. Depois de 7 anos, se eu precisar fazer vacina contra o tétano, eu não vou fazer a DTP, eu vou fazer a DT. Então, se eu tenho uma criança que fez a vacinação com 6 anos, a cada 10 anos, ela precisa reforçar essa vacina contra o tétano. Então, se eu fiz com 6 anos, eu vou ter o reforço com 16. Então, eu aqui com 10 anos, eu estou protegido. Mesmo que eu tenha feito sutura, que contaminou com terra, eu estou protegido contra o tétano. A questão é que essa criança de 17 anos, ela só fez vacina com 6. Então, faz 11 anos que ela recebeu a vacina. Ela precisa fazer uma dose de reforço da vacina com a forma DT. Então, aqui o que é que eu vou orientar? Eu vou vacinar apenas o filho mais velho, porque o filho mais novo, apesar de todos esses ferimentos que ele teve, ele está protegido, ele fez a vacina com 6 anos. Então, alternativa, letra C. Aqui em 2015 eu tenho uma outra questão de imunização. Na unidade de saúde da família, eu tenho uma criança de 4 anos de idade que é atendida com febre e um exantema pruriginoso com vesícula, com pústula, com crosta. Então, o que é que eu preciso pensar aqui? Uma criança com febre e tem lesões que estão em vários estágios de evolução. Eu preciso pensar em catapora. Na creche que essa criança frequenta, outras crianças tiveram um quadro semelhante há 4 dias. E quando você visitou a creche, você viu crianças ainda com lesões. Uma das cuidadoras, ela está grávida com 5 meses de gestação e não teve a doença previamente. Então, quais são as medidas que a gente vai fazer aqui? Além de afastar todas as crianças até que torne crosta, porque é quando não pode mais transmitir. A catapora, se eu tenho catapora, eu já tive quando era criança, graças a Deus, mas quando a gente tem catapora, a gente pode transmitir essa doença por até 28 dias. Então, o intervalo que eu vou deixar essas crianças, que eu vou ter cuidado se vão surgir novos casos, é 28 dias. Porque por mais que eu afaste essa criança, elas tiveram contato prévio com outras, né, antes desse afastamento. Então, até 28 dias, até 4 semanas, eu ainda posso ter casos de catapora. Se eu fui exposta à catapora, eu tenho 2 medidas para fazer. E eu fui exposta, eu quero evitar a doença. Eu posso evitar fazendo uma vacina de bloqueio, fazendo uma vacina para evitar que essas crianças que não estão com a doença ainda desenvolvam, ou eu posso fazer a imunoglobulina para evitar que essa pessoa também tenha a doença.
Aqui, nesse caso, a gente tem indicação para essas duas situações, porque eu tenho crianças, ou seja, não estão imunodeprimidas, pelo que consta no enunciado, mas eu tenho uma pessoa grávida. E qual é a questão aqui? Quando eu vou bloquear contra a catapora, eu vou fazer a vacina tríplice viral, que é essa tríplice viral ou com catapora ou a tetraviral, que é uma vacina de vírus vivo atenuado, mas é vírus vivo atenuado. E eu não posso fazer essa vacina em mulheres grávidas, pelo risco de teratogênese. Nesse caso, que eu não vou fazer a vacina e eu preciso prevenir a doença, aí eu vou fazer a imunoglobulina, que é uma imunização passiva. Então, para essa cuidadora que está grávida, eu vou fazer a imunoglobulina. Mas para as outras crianças que não estão doentes e que tiveram contato, que foram expostas à catapora, eu vou fazer a vacina. E ainda vou observar por 4 semanas se mais alguém vai apresentar com os sintomas. Então, a alternativa correta é justamente a B. Você vai fazer imunoglobulina para a gestante e você vai vacinar as crianças maiores de 9 meses que são susceptíveis, ou seja, que tiveram contato com a doença até 4 semanas após o último caso. Porque até 4 semanas, até 28 dias, eu posso ter crianças apresentando a doença. Vamos passar um olho nas outras para entender qual é o que está incorreto. Na letra A, é administrar imunoglobulina para gestante e vacinar os maiores de 9 meses até 8 semanas. Então, o erro está aqui no tempo, né? Porque o intervalo seria 28 dias. Letra C, vai administrar imunoglobulina para as crianças susceptíveis e também vacinação de menores de 9 meses até 4 semanas. Nesse caso, não faz sentido fazer imunoglobulina para as crianças, é mais indicado fazer a imunização através da vacina. Na letra D, você vai administrar imunoglobulina para crianças susceptíveis, também vacinar os que foram menores de 9 meses até 8 semanas após o último caso. Então, aqui a gente vai considerar que não é 8 semanas, e sim 28 dias. Em 2014, no Revalida, eu tenho um recém-nascido com 3 semanas de vida e ele foi levado à unidade básica de saúde, pois a mãe observou uma ferida no local da aplicação da BCG. No exame físico, a gente observa uma lesão pústulo-crostosa no braço direito, presença de gânglio satélite em axila direita, que ele não está suporativo e ele tem 1 centímetro de diâmetro. O que é que a gente vai fazer em relação a essa criança? Quando eu faço a vacina, a BCG, eu tenho uma sequência natural, uma sequência que eu posso esperar dessa vacinação. Então, do nódulo que vai ficar, eu vou ter uma crosta, e depois vai ter a úlcera, e depois eu vou fazer a cicatriz. Sendo que isso aqui tem no máximo 10 milímetros. Ou seja, 1 centímetro. Eu também posso ter gânglio ipsilateral, a região que eu fiz a vacina, mas esse gânglio ele não ultrapassa 3 centímetros, que a gente está vendo que é uma criança que tem a lesão pústulo-crostosa e tem uma adenomegalia, que é satélite, medindo 1 centímetro. Ou seja, é a evolução natural da vacina. Eu vou fazer aqui nada. Eu vou esperar, vou orientar essa mãe e dizer que é a evolução normal da vacina. Em 2013, no Revalida, eu tenho um adolescente de 16 anos que foi à consulta ginecológica buscando orientação. Ela está namorando há 3 meses, ela nunca teve atividade sexual, mas pretende começar. Então, graças a Deus que ela foi, porque a gente vai poder orientar contra métodos contraceptivos, contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, considerando a literatura mais recente, qual a medida que tem mais impacto na prevenção das lesões induzidas pelo HPV? Então, o que tem mais impacto para uma doença? Vacinar. Então, se eu vacino, eu vou prevenir. Então, a vacinação contra o HPV é aquela que tem o maior impacto para prevenir essas lesões. Então, criança precisa ser vacinada, a gente precisa orientar para fazer a vacina contra o HPV. Em 2013 também, eu tenho um lactente com 2 meses de idade, ele foi levado pela mãe na unidade básica de saúde, um estado de estar muito apático nas últimas horas. Vamos lá, 2 meses,
está muito apático. No exame físico, a gente observa que a criança está hipotônica, hiporresponsiva, apresenta livedo reticular, palidez e cianose de extremidades. Quando o médico questionou sobre os últimos acontecimentos, a mãe informa a equipe de saúde que a criança havia recebido a pentavalente há aproximadamente 6 horas. Considerando a suspeita desse evento, as manifestações clínicas dessa criança sugerem um evento relacionado a qual dos componentes vacinais citados nas alternativas. Com 2 meses, quais são as vacinas que a criança faz? Vamos lá, 2 meses. A criança vai fazer rotavírus, a criança vai fazer pneumo, a criança vai fazer pólio e a criança vai fazer a penta. É muita vacina, com 2 meses, com 4 também. Essa penta, ela vai ter a DTP, vai ter o hemófilo e vai ter a hepatite B. Quando a gente avalia direito essas vacinas, quais são os principais efeitos colaterais esperados? Dor local, irritabilidade, febre. Porém, essa vacina aqui, a DTP, pode causar o que a gente chama de episódio hipotônico hiporresponsivo. E nas primeiras 6 horas da vacina, que aqui pode acontecer nas primeiras 6 horas, mas também pode acontecer nas 48 horas pós-vacinal. Então, se eu tenho uma criança que tomou a DTP, que tomou a penta, e que evoluiu nessas primeiras 48 horas pós-vacinais com episódio hipotônico hiporresponsivo, que é o que está aqui, a gente vai pensar que foi por causa da DTP. E um dos principais componentes que faz isso é esse componente pertussis, que está relacionado a esse episódio hipotônico hiporresponsivo. Então, aqui eu vou lembrar que desses componentes das vacinas que essa criança tomou, eu vou pensar que pode ser relacionado com a bordetela. Mas aí, que é o pertussis. E aí, qual é a minha conduta frente a esse efeito adverso? Então, vamos aqui apagar para lembrar aqui a conduta que eu vou ter. Se eu tenho um episódio hipotônico hiporresponsivo nas primeiras 48 horas pós-vacinal, ou se eu tenho um episódio de convulsão nas 72 horas que eu vacinei essa criança com a DTP, com a pertussis, na próxima vez que ela for vacinar, eu vou vacinar com a DTPA. Ok? Mas se ela teve um episódio de encefalopatia, que pode acontecer, infelizmente, nos 7 dias após vacinal, eu não vou fazer mais essa vacina. Está contraindicado. Então, aqui, alternativa letra C. Aqui eu tenho esse lactente de 2 meses de idade e ele foi para o pronto-socorro com história de febre, recusa alimentar, hipoatividade. No exame físico, ele tinha um episódio hipotônico e hiporresponsivo. A mãe refere que a criança recebeu, na véspera, a DTP, a polioral e o rotavírus. Nessa situação, qual conduta deve ser adotada em relação ao esquema vacinal? Então, como a gente viu na questão anterior, a gente vai substituir a DTP pela DTP acelular. Então, aqui seria, em episódio hipotônico responsivo, em episódio que a criança convulsionou, eu vou substituir a DTP pela DTP acelular, para que essa criança tenha a menor chance de reação vacinal. Em 2011, no Revalida, tem uma criança de 15 meses que foi atualizar a caderneta vacinal. Porém, essa criança de 15 meses tem contato com uma criança de 10 anos que está em tratamento quimioterápico para leucose aguda. Então, por mais que a criança não tenha doença, ela tem contato com outra pessoa que está imunodeprimida, que está em tratamento quimioterápico. Então, a gente precisa ter muito cuidado com vacinas de antígeno vivo atenuado para essa criança. Com 15 meses, quais são as vacinas que eu tenho que fazer? Vamos lembrar. Com 15 meses, eu vou fazer tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Eu vou fazer DTP, eu vou fazer hepatite A, eu vou fazer VOP. Certo? Lembrando que essa vacina, que esse esquema vacinal é o mais recente pelo Ministério da Saúde.
Destas vacinas de 15 meses, quais são as vacinas que têm vírus vivo atenuado, que tem antígeno vivo atenuado? Então, daqui, o que tem vírus vivo atenuado? Sarampo, cachumba e rubéola e VOP. Então, a gente vai apagar aqui a hepatite A e vai apagar DTP. Então, a VOP, que é a forma oral da vacina de poliomielite, é de vírus vivo atenuado, assim como sarampo, cachumba e rubéola e catapora. Então, a gente precisa ter cuidado nessas duas vacinações para a criança. Vamos ver as alternativas. Letra A criança pode receber todas as vacinas previstas, infelizmente não. A criança pode receber todas, com exceção da Sabin, que é a VOP. Vamos deixar aqui de stand-by. Letra C. A criança deve adiar a vacinação contra difteria, tétano e coqueluche. Lembrando que a DTP não é de vírus, nem de partículas, né? Vivas. Então, a gente não precisa adiar. Letra D. A criança pode receber somente a tríplice viral. Não. A criança pode receber sim DTP e pode receber hepatite A, por exemplo. E letra E, a criança deve adiar a vacinação para o próximo mês. No próximo mês, esse paciente de 10 anos continuará sendo um paciente que exige cuidados, o irmão, no caso, né? Então, aqui a gente vai desconsiderar. A alternativa correta fica letra B. 2011, no Revalida, eu tenho uma criança que nasceu prematura, com 32 semanas de idade gestacional, com peso de 1,850 kg, foi encaminhada à unidade de saúde para iniciar as imunizações. Atualmente, com um mês de vida, ela pesa 1,900 e recebe aleitamento materno exclusivo. Veja como a vida do prematuro é difícil. Em um mês, a criança engordou 50 gramas, mas muitas águas rolaram nesse mês. Com o prematuro, a gente precisa ter muito em mente como é que a gente vai vacinar. Tem a idade corrigida e tem a idade cronológica. Então, por exemplo, se essa criança tem 32 semanas, certo? Atualmente está com um mês de vida. Então, passaram-se 4 semanas desde o nascimento. Então, a idade cronológica dessa criança é um mês, certo? Idade cronológica é um mês. Mas a idade corrigida, qual seria? 36. Certo? Então, cronológica ele tem um mês de vida e corrigida ele tem 36 semanas. A vacinação é sempre pela idade cronológica. Então, vou dar aqui um exemplo para essa mesma criança que nasceu com 32 semanas. Daqui a 16 meses, 16 semanas, que é 4 meses, certo? 4 meses se passaram. Deixa eu fazer aqui os meus cálculos. Então, lembrando que a idade corrigida é sempre para 40 semanas. Então, para 40 semanas, se já passaram 16 semanas, então ela tem 40 semanas de idade corrigida, mais 8 semanas. Então, essa criança de idade corrigida, deixa eu apagar aqui, tem 2 meses. Mas de idade cronológica, ela tem 4 meses. Então, eu preciso fazer sempre as vacinações de prematuro considerando a idade cronológica. E aí, ela está perguntando qual é o esquema vacinal indicado, recomendado. Vamos lá. Letra A, eu vou iniciar o esquema vacinal aplicando a BCG e a primeira dose da vacina contra a hepatite B. E aqui entra um grande problema do prematuro, que é o peso. Então, a vacina contra a BCG, né, a vacina da BCG, eu só posso fazer com 2 quilos. Então, não tenho como fazer essa vacina numa criança que tem 1,900. Letra B, eu vou aplicar a primeira dose da vacina contra a hepatite B e aguardar a criança atingir 2 quilos para programar a BCG. Ok, vamos deixar aqui, stand-by. Aguardar a criança atingir 2,500 para aplicar a BCG e contra a hepatite B, ou seja, esperar 2,500 para as duas vacinas, então isso aqui a gente não vai fazer. Aguardar a criança atingir 2 quilos para aplicar contra a hepatite B e 2,5 para a BCG, também não. Letra E, aplicar as vacinas de BCG e contra a hepatite B e programar a segunda dose para 15 dias depois. Também não. Então, a gente vai fazer letra B. A gente vai aplicar a dose da vacina contra a hepatite B, porque não tem contraindicação em relação ao peso, e vai aguardar a criança atingir 2 quilos para BCG. Então, terminamos aqui a nossa revisão de imunização a partir das questões do Revalida. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
curtam o canal, curtam o vídeo e compartilhem para todo mundo que está estudando para a prova. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui disponível para todas as dúvidas. É só deixar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.